Nesta aula, nós vamos ver um método de análise que vai nos permitir uma melhor visualização a respeito de estados estacionários estáveis e instáveis. Nós anteriormente utilizamos para entender esses conceitos uma visualização de que se você coloca uma bolinha no fundo de um vale, ela está numa condição estável. E se estiver no topo de uma montanha equilibrada ali, parada, ela está numa condição instável, porque qualquer perturbação pode tirar ela daquela condição. Esse tipo de consideração se trata de uma espécie de visualização do que está acontecendo. Então, através de uma representação visual que transforma os diversos valores de estados estacionários de uma situação numa visualização topográfica, isso ajuda nós entendermos e até mesmo identificarmos valores de estado estacionário estáveis ou instáveis. Então vamos ver como que nós podemos, a partir de um modelo dinâmico em que nós temos equações que representem a variação temporal das variáveis, transformar isso numa espécie de representação topográfica na qual os vales vão representar as situações de estado estacionário estáveis e os cumes dessa representação topográfica vão representar situações de estado estacionário instável. Então, seria mais ou menos como se nós pudéssemos transformar o modelo, né, que nós estamos trabalhando numa topografia, num mapa topográfico em que estivesse ali retratado diversas situações, né? Então, nessa condição, digamos que eu tenho um sistema de duas dimensões, x e y, então eu tenho num lado o y e no outro lado o x, né? Então, num eixo aqui estaria o y e no outro eixo aqui estaria o x. E a altura desse mapa topográfico, né, a altitude de cada ponto aqui, representa uma situação de estabilidade do sistema quando ele assume os valores x e y. Ou seja, quando as variáveis, né, as duas variáveis pertinentes à questão, assumem valores específicos. Então, se x e y correspondem às coordenadas do fundo de um vale, eu sei que ali, ou próximo dali, vai estar uma situação de estado estacionário estável. E, por outro lado, se coincidir com o topo, né, de um cume aqui, eu sei que isso pode corresponder ao estado estacionário instável, né? Então, para isso, nós vamos definir uma função, no caso aqui específico seria uma função de x e y, mas vai depender de quantas variáveis são pertinentes ao modelo. Pode ser unidimensional, bidimensional, tridimensional ou de mais dimensões. Então, uma função que tenha essa propriedade, quando ela assume um valor mais alto, ela representa uma topografia alta, uma altitude alta, e quando ela assume um valor mais baixo, uma topografia, uma altitude menor, né? Então, essa função nós vamos chamar de potencial generalizado, né? Normalmente se usa a letra U maiúsculo para se representar. Então, ela é uma função do espaço, né? Porque não é o espaço real, mas o espaço de fase, né? Ela vai ser função dos valores das variáveis do sistema, né? Mas nós vamos ver isso como se fosse uma distribuição espacial, né? Porque quando você visualiza o espaço de fase, é isso que você faz. Então, seria uma função no espaço que guarda informações sobre os estados mais prováveis do sistema através de uma representação topológica, onde os valores correspondem aos estados estacionários estáveis, estados mais prováveis, os vales, né? Os vales correspondem aos estados estacionários estáveis
né, que seriam os estados mais prováveis, e os cumes, os estados estacionários instáveis, que seriam valores pouco prováveis, porque qualquer perturbação pode tirar eles daquele estado, daquela situação. Então vamos ver como que nós podemos obter essa função que seria o potencial generalizado. Então, quando nós temos uma situação em uma dimensão, ou seja, quando o nosso modelo tem apenas uma variável, né, que é uma situação muito difícil de acontecer, na verdade, no nosso caso, para os nossos objetos de estudo, mas é para a gente entender como que funciona a coisa. Eu teria a variável x, né, eu teria uma equação no modelo representando a variação da única variável x em função do tempo. Então, como que se dá essa dinâmica, né, de variação temporal? Para eu obter o u, eu vou definir o u segundo essa relação aqui, ou seja, a variação de u em relação a essa variável x vai corresponder à variação de x em relação ao tempo, a menos de um sinal negativo, né? Então, dessa maneira que nós definimos o u. Então, nós temos que o u vai ser uma função da coordenada x, da mesma forma que o x é uma função do tempo. E esse sinal negativo vai nos garantir que o u assuma valores mínimos nos estados estacionários estáveis, tá? Então, é para que você tenha essa noção de topográfica, né? Como se houvesse uma gravidade que puxasse o sistema para baixo, né? Ele vai para os valores de menor, né? Menor valor numérico para o u, né? Então, aonde o u assume os menores valores, ali é o estado mais provável do sistema. Bom, então vamos pegar um exemplo, né? Um exemplo que é bastante citado no estudo de sistemas complexos, né? Na verdade, um exemplo de um modelo hipotético, mas que é muito útil para a gente entender como que se obtém o U. Então, é um exemplo que nós já tratamos antes, né? Então, vamos supor que nós temos uma variável x que varia no tempo segundo essa equação aqui, né? Essa equação não linear, que depende do parâmetro de controle lambda, que seria menos x ao cubo mais lambda x. E nós já estudamos, fizemos uma análise de estabilidade dessa função, e nós verificamos que quando lambda tem valores negativos, essa função tem um valor de estado estacionário estável correspondente a x igual a zero, né? Então, quando x igual a zero, eu tenho ali uma situação de estado estacionário estável. O sistema pode, vamos dizer assim, se acomodar no valor x igual a zero e ali permanecer. Contudo, se o lambda for maior que zero, né, nós temos que essa condição de estado estacionário de x igual a zero ainda existe, mas ela se torna instável. Ela se torna instável, ao mesmo tempo você tem dois outros valores de estado estacionário, um que é igual a menos raiz de lambda e outro que é igual a mais raiz de lambda, que, vamos dizer, são estáveis, né? Então, você passa para lambdas negativos de um valor único estável, aí depois passando para valores positivos de lambda para dois estados estacionários estáveis, sendo que a condição de estado estacionário anterior, x igual a zero, ela passa a ser instável. Então, aqui nós temos essa linha pontilhada para representar o estado instável e as linhas contínuas para representar os dois estados estáveis. Bom, então como que nós podemos obter o U nesse caso? Basta igualar a expressão, né, o nosso modelo, a menos du dx, como foi apontado no slide anterior, né? Então, nesse caso, o que nós podemos ficar? Vamos considerar só esse lado aqui, essa segunda igualdade, né? Então, aqui nós vamos ter uma relação entre U e X, né? Então, o que eu faço é considerar esse segundo estado e passar esse dx para o lado de lá. Aqui, vamos dizer assim, entre aspas, ele estaria dividindo, né? Eu vou passar para lá multiplicando e vou passar também esse sinal de menos para lá. Então, ao fazer isso, nós ficamos com essa expressão aqui, né? Então, dx passa
para esse lado aqui, e como eu vou passar o sinal de menos, eu vou trocar o sinal desses dois termos. O menos x ao cubo vai ficar mais x ao cubo, e o mais lambda x vai ficar menos lambda x. E aí nós ficamos com essa segunda equação aqui, né? Então, é uma equação que vai me dizer que uma variação de u corresponde a uma variação de x vezes esse fator aqui, né? Então, a relação entre uma variação de u e uma variação de x vai depender do próprio x, né? Bom, a maneira de tirar o u aí, aqui nós temos uma variação, mas eu quero saber o u, mesmo com uma função de x, né? Não du. Então, nós temos que fazer uma operação que se chama uma operação de integração, né? Uma vez que eu tenho que o du é igual a uma coisa vezes 2x, para achar o u, nós temos que fazer a integração disso, né? Então, esse exercício, né, essa atividade, ela envolve o conhecimento de integração, né, de integral mesmo, né? Bom, pode ser, né, que alguns de vocês não tenham familiaridade com a operação de integração, mas existem, por exemplo, sites na internet que podem fazer essa operação para vocês, né? Essa função, na verdade, vai ser simples para se integrar, né? A gente vai ver como, mas pode ser que apareça aqui uma função bem mais complicada, então você precise de uma consulta para poder resolver essa integral, né? Mas tem sites que fazem isso, né? Um dos que nós podemos recomendar é o site do Wolfram, né? Que é digamos assim, a companhia que é responsável pela concepção, né, do software matemática, né? Então eles têm uma página que é só para fazer integrações. Então você teria que digitar essa função lá nessa página e realizar a integração, né? Eu vou ver se no final desse vídeo eu mostro como isso funciona, tá? Então teria que no Google digitar derivativo não, integrate, né? Ou integration, que seria em inglês, né? Integração em inglês, e das opções que aparecerem, escolher a do Wolfram. Bom, mas nesse caso específico nós temos um tipo de função de x que é tipo potência, né? Então aqui nós temos x elevado à terceira potência e aqui nós temos x elevado à primeira potência. E a integração de potência segue uma regra bastante simples, né? Então, por exemplo, quando você tem x elevado ao cubo, você tem que somar 1 no expoente, então vai resultar 4. E esse 4 que aparece tem que também aparecer embaixo. Então, a integral de x ao cubo vai ficar x à quarta sobre 4. E da mesma forma, a integral de x vai ficar x ao quadrado sobre 2. Porque aqui nós temos x elevado a 1, temos que somar mais 1. 1 mais 1 dá 2. Né? Então, aqui nós temos esse termo aqui. E as constantes não são afetadas, né? Você tem que manter as constantes e os sinais. Bom, toda vez que você faz uma integração desse tipo, que nós chamamos de integral indefinida, aparece aqui uma constante. Você tem que acrescentar uma constante, porque a resposta ela aparece a menos de uma constante, né? Contudo, você sempre pode fazer essa constante ser igual a zero, isso não vai afetar a nossa análise. Então, esse c que aparece aqui não é importante, você pode parar a integração aqui, nesse segundo termo, tá? Bom, então, esse U, ele vai representar uma visualização topográfica da situação. Então, se nós fizermos um gráfico de U contra o X, nós vamos ver uma espécie de representação topográfica em que nós podemos visualizar os vales e os cumes, e dessa forma identificar onde estão os valores de estado estacionário, bem como verificar se eles são estáveis ou instáveis. Então, para mostrar isso, nós vamos tomar aqui uma planilha do Excel. Aqui está a planilha que nós confeccionamos para visualizar o potencial, no caso dessa equação, né?
menos x ao cubo mais lambda x. Então, nós aqui colocamos na coluna A uma sequência de valores de x, né, variando desde menos 2 a 2, e os valores correspondentes do potencial generalizado. Então, lembrando que a equação do potencial generalizado, nesse caso, seria x à quarta sobre 4, menos o lambda, que aqui nessa planilha nós colocamos na célula L2, né? No caso aqui vai ser lambda igual a menos 1, vezes menos o lambda, que multiplica x ao quadrado sobre 2. Então, essa é a expressão do potencial. Nós colocamos aqui na coluna B os valores correspondentes, e aqui fizemos o gráfico de x contra o u, né? Então, esse gráfico para lambda igual a menos 1 dá um vale, né? Então, nesse caso, nós teríamos um valor mínimo aqui, o fundo do vale estaria aqui para x igual a 0. Então, se nós formos lembrar do resultado, né, que nós obtivemos para essa função lá na análise de estabilidade, né, no outro vídeo, na aula de análise de estabilidade, nós vamos ver que para lambda negativo, nós tínhamos como um único estado estacionário que é estável, o valor 0. Então, está condizente com esse gráfico aqui que aponta que nós temos o fundo de um vale aqui para x igual a 0. Então, o fundo de um vale corresponde a um valor de estado estacionário estável. Então, está correspondendo. Mas também na nossa análise, nós verificamos que para lambda igual a valores positivos, você tem que esse valor para x igual a 0 ele se torna instável e aparece dois outros valores de estado estacionário estáveis. Então, vamos ver o que acontece quando colocamos aqui um valor positivo. Então, vamos colocar 1. Para 1, muda completamente o perfil topográfico, né, do U. Então, observe que o 0 aqui agora se tornou o cume de um monte, né? Então, por ser o cume, nós temos um valor de estado estacionário instável, que da mesma forma que nós obtivemos na análise de estabilidade. E aparece dois fundos de vale, né, que corresponde a dois valores de estado estacionário estável, né? Então, esse tipo de análise é totalmente coerente com a análise que fizemos anteriormente sobre os valores de estado estacionário e a estabilidade deles, né? Aqui nós podemos ver no potencial generalizado uma visualização topográfica disso, né? E podemos também brincar, né? Continuar brincando com essa planilha. Podemos, por exemplo, aumentar o valor de lambda e ver o que acontece, né? Então, se eu colocar aqui lambda igual a 2, eu vou ter uma transformação nesse potencial. Nós vemos que o potencial ele fica mais radical, né? Os vales ficam mais pronunciados, né? E esse tipo de representação visual, ela é bastante importante também para entendermos alguns aspectos da dinâmica dos sistemas complexos, né? Então, quando você tem uma bifurcação, digamos que o sistema teve algumas condições mudadas e ele evoluiu por uma condição de um valor único de estado estacionário para dois valores estáveis de estado estacionário. Então, você passou por uma bifurcação. Você nunca sabe, em princípio, se o sistema ele vai tender a um dos valores de estado estacionário e ali permanecer, ou ele vai oscilar entre os dois valores de estado estacionário. Então, são duas condições muito diferentes. Na primeira condição, você teria uma condição estática final, e na outra condição, você teria um período, né, uma oscilação periódica entre os dois valores de estado estacionário. Então, o que nos vai dizer se vai acontecer uma coisa ou outra essa representação de potencial generalizado. Ele pode nos dar indícios de que se vai acontecer uma coisa ou outra, porque aqui a bolinha, vamos dizer assim, ele pode ficar no fundo desse vale, ou no fundo desse vale, ou ficar oscilando entre os dois vales. Vai depender do quê? Vai depender da energia com que o sistema tiver.
essa energia não é propriamente uma energia em joule, ou ergs, ou electronvolts, né? Pode ser uma energia mais generalizada, né? Um tipo de energia generalizada. Se o sistema tiver um valor suficientemente alto dessa energia, ele vai poder passar por essa colina aqui, né? Ele vai ter condições de ultrapassar essa colina e ficar oscilando em torno desses dois valores de estado estacionário e estável, né? Então aqui nós temos uma coisa que chama barreira de potencial, né? Então, se a energia do sistema for maior que essa barreira de potencial, o sistema vai ficar oscilando entre os dois valores. Caso contrário, ele vai permanecer no fundo desses vales aí, né? Contudo, nós podemos também fazer um gráfico tridimensional em que nós colocamos num dos eixos os valores de x e no outro eixo possíveis valores de lambda. Então, nós podemos obter isso através de um gráfico tridimensional, né? Ou seja, numa única imagem, nós visualizarmos o panorama para qualquer valor de lambda. Bom, isso nós fizemos, então, vou mostrar aqui o resultado, né? Então, essa aqui seria uma visão superior da topografia, em que aqui nós temos na vertical os valores de x e na horizontal os valores de lambda. Então notem aqui pelo sombreamento da imagem que para lambdas, aqui no meio estaria o lambda igual a zero, né? Então para lambdas menores que zero, você tem um fundo de um único vale, né? Que está situado em x igual a zero. X igual a zero é aqui, né? Mas para lambdas positivas, ou seja, aqui para o lado direito da imagem, nós temos dois fundos de vale, um aqui e outro aqui. Então aqui nós vemos o processo de bifurcação. Se você for imaginar o valor, o menor valor do potencial para cada lambda, você vai ver que é uma linha reta aqui e que depois se bifurca assim e assim, né? Então essa seria a topografia geral dessa situação. Aqui nós temos um outro ângulo, né? Então a mesma situação vista por outro ângulo. E quem assim tiver a curiosidade ou a necessidade de produzir um gráfico desse tipo, nós podemos fazer isso no R. O script do R para a confecção de um gráfico 3D é relativamente simples, né? Nós precisamos aqui de 4 linhas, né? E foi esse script aqui que gerou um gráfico desse tipo aqui. Essencialmente nós usamos essa função persp, né? Não sei se dá para ver tranquilamente aí no vídeo, né? Talvez fique muito pequeno, mas enquanto eu falo aqui, pode-se dar uma pausa no vídeo para poder copiar, né? Quem quiser ter esse script, guardar ou necessitar dele para alguma coisa. Então, essa função persp, né? De perspectiva que é utilizada, né? Essencialmente, nós temos que definir qual que é o potencial generalizado, né? Aqui está como G potencial, definindo como uma função de x e y, e aqui se coloca qualquer função, né? Então toma cuidado que aqui é uma chave, abre chave, aqui fecha chave. Então precisa ser chave para ele entender que você está querendo que se define uma função. Então no caso seria uma função de x, né? Então seria x a quarta sobre 4 menos o lambda está sendo chamado de y aqui, porque nós também queremos fazer o gráfico em função do lambda, e ele entende as variáveis melhor, o x e y, né? Então, aqui seria, esse y está representando o lambda, então lambda x ao quadrado sobre 2, né? Então, essa é a nossa função do potencial, e aí, para ele fazer o gráfico, nós temos que dizer para ele qual que é o range, né? Qual que é o intervalo de valores de x e y. Então está sendo usado essa linha aqui, né? Então tanto x quanto y é uma sequência de 40 números entre -2 e 2, né? Então
Também, se eu quiser fazer o XY em escalas diferentes, em escalas independentes, eu posso colocar duas linhas de comando dessa, uma para X e outra para Y, né? Então eu posso variar aqui o valor mínimo e o valor máximo de cada uma das variáveis e também quantos pontos eu vou ter em cada dimensão aí, né? Então, no caso, esse gráfico aqui ele é gerado por 40 por 40 pontos, né? Teria 1.600 pontos. E eu tenho que definir o Z, né? A dimensão vertical como sendo para potencial, né? Então aqui está o potencial aqui. Então usa essa função alter para atribuir os valores dessa função G potencial para a variável Z. E aqui você faz o gráfico de x contra y contra z, né? E nessa função persp, você pode variar o ângulo de apresentação do gráfico, né? Então, na verdade, você tem dois ângulos, o zenital e o azimutal, né? O zenital está aqui, o azimutal está aqui, né? Quer dizer, você pode girar num sentido e no outro, né? Vamos dizer assim, a projeção do gráfico 3D. Aqui seria uma variável que vai estabelecer qual que é a cor, né, que vai ser representada. Aqui está usando um Spring Green, que seria um verde primavera, uma coisa assim, né? E aqui Shade seria o grau em que se faz uma distinção em termos de sombreamento, né? A parte mais escura e a parte mais clara do gráfico, né? Então, como se a superfície gerada refletisse a luz, né, com maior ou menor intensidade. Então, esse é o script básico pelo qual nós geramos aqueles gráficos que estão lá na apresentação, né, nos slides. Nós agora podemos verificar como que seria o potencial para duas dimensões, né? E depois a generalização para mais dimensões é tranquilo, né? É imediato. Então, lembrando que aqui, por exemplo, no caso de você estar construindo um modelo de uma situação que envolve duas variáveis, então o U ele vai depender tanto de x quanto de y, né? Então ele vai depender dessas duas variáveis. Então, uma maneira de você construir o U em analogia com essa expressão aqui, ó, com a expressão do du, né? Aqui eu tenho o du em função do dx. Só que agora eu vou ter que ter um du em função de alguma coisa vezes dx mais alguma coisa vezes dy. Então nós vamos usar para construir uma regra, né, do cálculo, que é a regra de derivação de função de duas variáveis, né, em que você tem que uma variação de uma função ela é igual a derivada da função em relação a x vezes dx, mais a variação da função em relação a y vezes dy. Né? E aí nós vamos usar aquele princípio de você estabelecer uma conexão entre a variação da função em relação a x com a variação de x em relação a t. Então, trocar isso por isso é a mesma coisa que fizemos antes. E aí vamos fazer a mesma coisa para a variável y. Então, du dy vai ser menos dy dt. Então, dessa maneira, com essa expressão, nós podemos definir um potencial generalizado para duas funções ou duas variáveis. E aí vamos fazer um exemplo, pelo menos iniciar um exemplo, né? E no caso vamos pegar o modelo de Brusselator, também, digamos assim, um exemplo bastante clássico, né? Bastante utilizado na teoria de sistemas complexos. Então, como que ficaria o Brusselator? Então, aqui está o modelo de Brusselator, né? Então, as equações que representam a taxa de variação de x e de y. Não se importe muito com esse símbolo arredondado aqui do D, né? Isso aqui podem tratar isso aqui como uma derivada normal, isso aqui também. Na verdade, é uma derivada parcial, ela é usada quando você tem uma função de mais de uma variável. Mas, no nosso caso, na aplicação, na geração de potenciais generalizados, eu não preciso fazer nenhuma diferenciação com relação à derivada normal, né?
Bom, mas aquela expressão anterior que nós obtemos me fala que eu tenho que colocar as variações temporais nessas posições, né? Então nós temos que a expressão do du, né? Então vai ser dessa maneira aqui. Então aqui eu vou pegar esse termo e colocar aqui, com um sinal menos na frente, e pegar esse termo aqui e botar aqui com um sinal de menos na frente. Então aqui eu tenho uma expressão que vai me estabelecer uma relação entre a variação do u em função de xy com a variação de x e a variação de y. Bom, da mesma forma que nós obtivemos isso para o modelo anterior, aqui, né? Então nós tínhamos uma relação entre o du e o dx. Agora, como tem um dy também, então vai ter um termo a mais, né? Então vou ter esse termo aqui para o dy. Bom, então se nós fôssemos seguir os mesmos passos do exemplo 1D anterior, nós deveríamos integrar isso aqui. Contudo, em geral, quando você tem equações não lineares acopladas, né, quer dizer, você tem um sistema cuja modelagem envolve mais de uma equação diferencial e as variáveis elas aparecem em mais de uma dessas equações. Aqui, por exemplo, na equação de x aparece o y, na equação de y aparece o x, portanto, elas são equações acopladas. Não é possível integrar analiticamente a situação. Então, não dá para eu integrar isso aqui e ir lá no Wolfram e pedir para o Wolfram resolver para mim que ele não vai conseguir. Então, não tem método que possa fazer isso, né? Porque eu tenho equações não lineares acopladas. Então, nós não vamos conseguir fazer isso, né? Porque aqui eu vou integrar em x, mas aqui eu tenho um y e esse y vai depender do x. Eu teria que ter uma fórmula para o y em função de x, mas não existe essa forma do y em função de x, né? Essas formas aqui não me falam como que o y varia em relação a x. Eu não tenho uma expressão para isso, né? Então, aqui também não vou obter uma expressão de x em função do tempo, aqui também não posso obter uma função de y, né, uma função y em função do tempo, porque essas equações elas são não integráveis, né, porque são não lineares. Então, eu só posso simular isso numericamente, né? Então, aqui nós indicamos como se faz isso, né? Mas a única maneira de eu construir valores de u em função de x e y fazendo isso numericamente. Só que a construção numérica disso é um pouco diferente daquilo que nós já tínhamos feito. Então, nós já fizemos o cálculo numérico dessas duas expressões no Excel, né? Então, transformando o dx dt em ΔX sobre ΔT, e depois fazendo o ΔX ser igual a xi mais 1 menos xi, e depois isolando xi mais 1. Então, ou seja, transformando essa expressão numa equação iterativa. Então, aqui também eu posso fazer isso, eu posso transformar isso numa função iterativa, mas a maneira de eu construir isso no Excel, por exemplo, ou no R, ou qualquer outro software, é um pouco diferente da maneira com que nós fazemos com equações diferenciais, né? Então, na verdade, nesse semestre não foi possível ainda construir isso, então precisaria de um certo tempo para poder fazer isso várias vezes e retirar os erros e tudo mais, demoraria um tempo muito grande. Eu não consegui fazer isso nesse semestre. Contudo, nesse semestre nós avançamos muito porque no semestre passado, que na verdade no ano passado, não foi possível ainda chegar em potencial generalizado, né? Então aqui esse assunto é um assunto, digamos, que estaria sendo dado pela primeira vez dentro da disciplina de teoria 2, né? Mas é um assunto bastante importante, né? Eu espero que no ano que vem eu possa complementar esse vídeo mostrando como fazer integração numérica
disso aqui, como obter um mapeamento topográfico do U em função de XY para o Oscillator, né? Então vamos ver se a gente consegue fazer isso do ano que vem. Aí eu vou fazer um novo vídeo complementando este, né? E com os resultados pertinentes, né? Bom, o que nós vimos é a definição do potencial generalizado e como isso pode ajudar a gente a visualizar os valores de estado estacionário estável e instável. No próximo vídeo, nós vamos ver a modelagem de um outro tema, que é o balanço de energia global, e nós vamos ver que nesse tema a definição de um potencial generalizado é muito útil. Então nós vamos fazer isso, nós vamos fazer uma aplicação agora para um tema real do potencial generalizado, mas isso nós vamos ver no próximo vídeo, né? Agora vamos tentar, né? Eu não ensaiei isso antes de gravar esse vídeo. Vamos tentar mostrar como que a gente pode usar o Wolfram para fazer uma integração, né? Então agora nós vamos ver como que nós podemos consultar o Wolfram para fazer integral, né? Então vamos escrever aqui no Google integration e aí aparece vários calculadores, né, de integrais, né? Então vamos ver se a gente consegue localizar aqui o do Wolfram. Então é esse daqui, ó, Wolfram Alpha, Integral Calculator, Integrate com Wolfram Alpha. Vamos entrar aqui e vamos ver como que a gente pode pedir para ele fazer a integração para a gente. Então, se a gente for lembrar que tipo de função nós tínhamos para integrar, seria a função x ao cubo sobre 3. Então, como que vamos escrever isso? Vamos escrever assim, ó, x circunflexo ao cubo dividido por 3, aí seria menos lambda x. Só que eu não tenho certeza se ele entende o que é lambda, né? Se eu escrever lambda, por exemplo. Então, eu sei que ele entende que se eu colocar um A, é uma constante. Então, vamos supor aqui que esse A está representando nosso lambda, nosso parâmetro de controle. Então, não pode esquecer de colocar o asterisco, né? Porque a gente está lidando com máquina. Então, seria lambda vezes x. Então, vamos ver se ele faz essa integração. Ele sempre parte de que a variável a ser integrada é o x, né? Então, mesmo que você tenha uma outra letra, você quer integrar, por exemplo, em relação a y, você tem que aqui colocar isso como x, né? Então, vamos ver se ele faz. Vou dar Enter. Então, vamos ver o que vai acontecer, tá? Ele demora alguns segundos para o resultado poder aparecer. Ele mostra aqui se ele entendeu corretamente qual que é a função. Então você coloca aqui para checar se não houve nenhum problema de digitação, de tal forma que ele não entenda, né? Aí ele coloca também um gráfico aqui que representa a função em função de x em função desse a aqui, né? Aqui está o a e aqui está o x, né? O x aqui nesse eixo. E mais para baixo ele coloca o valor da integral. Então vamos ver aqui aonde que aparece isso, né? Então vai aparecer um pouquinho lá para baixo, né? Então ele faz aqui, ó, a integral é isso aqui, né? Então lembra, ele só mudou aqui a ordem dos termos, mas a integral é essa operação matemática aqui, né? Então nós tínhamos, eu fiz errado, né? Seria x ao cubo, não x ao cubo sobre 3. Então vou mudar aqui, não é x ao cubo sobre 3, só x ao cubo menos lambda x, né? Então vamos de novo, x ao cubo menos lambda x. Então ele está trabalhando, ok, ó, é isso aqui, né? X ao cubo menos lambda x, ele colocou como um gráfico disso, né? Dessa função, e lá embaixo ele vai colocar a integral, ó. Ele só mudou a ordem dos termos, né?
Então, qual que é a integral? A integral é x à quarta sobre 4 menos a x ao quadrado sobre 2, né? Ele até coloca aquela constante lá, que a gente pode fazer igual a zero. E repare também que ele faz a derivada. Então, vocês podem usar essa mesma página para calcular a derivada de funções, né? Ele vai fazer para você, se você tiver essa necessidade, né? Então, é assim que funciona, é bastante simples, né? Só tem que tomar cuidado na hora de digitar a função que você está querendo que ele integre ou derive.